Negócio é o seguinte, mano a mano de Botafogo e Atlético de Madrid, duelo que acontece pela terceira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes de 2025. Então, sem muita enrolação, bora começar aqui. Começando aqui pelo gol, John contra Oblak. É um bom duelo, são dois goleiros que eu gosto muito e são dois goleiros com características bem parecidas, podemos dizer assim. São dois goleiros com bons reflexos e que são goleiros que embaixo das traves são quase intransponíveis, eles são muito bons. Para tu fazer um gol de fora da área no John ou no Oblak, tem que ser um chute muito bem colocado, com muita força, porque eles vão buscar, porque eles são muito bons goleiros. Em pênaltis, nenhum dos dois é um grande pegador. Na saída do gol em cruzamentos, os dois também não são excepcionais, mas são bons. Porém, embaixo das traves é um dos dois mais se destacam. Porém, o Oblak para mim é mais goleiro. Eu vou votar nele aqui nessa disputa. 6-4 aqui pro goleiro esloveno do Atlético de Madrid. Seguindo aqui temos Vitinho contra Llorente. Um duelo interessante, são dois laterais com características diferentes. O Vitinho tem mais recurso técnico, vai melhor no apoio, tem mais... É brasileiro, né? Tem mais qualidade técnica com a bola no pé, porém o Llorente é um jogador muito tático, que tem uma parte defensiva muito boa, e eu vou considerar aqui a solidez defensiva do Llorente e vou votar nele aqui também nesse duelo. 6-4 de novo aqui para o jogador do Atlético de Madrid. Abrindo aqui a zaga, temos o Jair contra o José Maria Giménez, o zagueiro uruguaio do Atlético de Madrid, que é um zagueiro que surgiu muito bem, muito promissor quando ele surgiu. Se esperava que o Giménez fosse ser um zagueiro de nível top global e acabou não acontecendo. Ele é um bom zagueiro? É, mas se esperava muito mais e hoje ele não está vivendo um bom momento em comparação ao Jair, que é um zagueiro muito jovem ainda, mas que está jogando muita bola, é muito promissor, né? Se seguir nessa toada, quando ele chegar no seu auge de carreira, ele vai ter jogado mais que o José Maria Giménez. E hoje, jogando bola hoje, vou falar para vocês que o Jair tá jogando até mais bola. Eu vou votar nele aqui, 6-4 aqui pro zagueirão do Botafogo. O outro duelo aqui, Barbosa contra o Lenglet, e é um duelo que eu acho desequilibrado, tá? E eu acho ele desequilibrado favorável em relação ao Barbosa, tá? Para mim é mais zagueiro que o Lenglet. Ele tem mais imposição física, um jogo aéreo melhor, zagueira mais, bota mais mira no atacante, e eu gosto mais disso. Talvez o Lenglet seja mais técnico, saia jogando melhor, pode ser, mas como zagueiro é o Barbosa, sem contar o momento do Barbosa também, que voltando de lesão, voltou como se não tivesse se machucado, tá jogando muito, fez uma partida monumental contra o PSG, e eu vou de Barbosa aqui, vou dar uma diferença que não vai ser mínima, tá? Vai ser 7-3 pro zagueiro aqui argentino do Botafogo. Alex Telles contra Galán e vai na mesma linha de Vitinho contra Llorente. Um lateral técnico, que é o caso do brasileiro, contra um lateral mais de intensidade, mais em posição física, que é o caso do Galán. E eu vou falar para vocês que o Alex Telles tem muito mais recurso, como eu falei, e é mais jogador, eu gosto mais do Alex Telles, e hoje eu vou votar nele 7-3 também aqui pro lateral do Botafogo. Abrindo meu campo aqui temos o Gregore contra o Koke que é uma bandeira desse Atlético de Madrid, tá? Não sei já quantas temporadas vestindo a camisa do time espanhol, mas um jogador que já está no fim de carreira, já não tem mais a mesma intensidade. Em compensação, intensidade, vigor, vibração é algo que sobra no Gregore, que hoje fisicamente está muito mais inteiro. Tecnicamente o Gregore é menos jogador? É, mas eu acho que a diferença não é tão grande. E por isso que essa questão de diferença de intensidade do Gregore em relação ao Koke vai ser vantajosa para ele. E eu vou votar aqui no Gregore hoje, 7-3 aqui pro Pitbull do Botafogo. Marlon Freitas contra o argentino Depou, que é metido a bonitão, ele quer toda hora ficar aparecendo com o Beckham, só que alguém tem que falar para ele que ele não tem o mesmo estilo. E falando aqui de bola jogada, o Marlon Freitas tecnicamente é muito bom jogador, tá? Ele tem um lançamento, uma inteligência para jogar que eu gosto muito. Porém aqui vai ser difícil votar contra o argentino, porque ele tem mais intensidade, ele entrega mais na marcação e tecnicamente ele é até melhor que o próprio Marlon Freitas, então aqui eu vou com o Depou, 6-4 aqui pro argentino. Eu não posso falar de futebol sem citar a KTO, a melhor casa de apostas do Brasil, que tá com uma promoção bem legal, cara, é a Liga do Milhão. E como é que funciona? A gente pode ver aqui que a KTO tá distribuindo prêmios todos os meses. E como é que funciona a premiação? Do primeiro até os 500 primeiros colocados vão ganhar prêmios todos os meses. A gente pode ver aqui, por exemplo, o primeiro lugar do mês ganha R$5.000 em apostas grátis. Do segundo ao quinto lugar ganha 2.500 e isso vai até os 500 primeiros colocados no ranking mensal que a KTO faz. E como é que funciona esse ranking? Toda aposta que tu ganhar pela KTO e tiver pelo menos 1.30 de odd e pelo menos R$5 apostados, a odd que tem nessa aposta vai ser somada num ranking mensal, e se tu tiver
nas 500 primeiras posições desse ranking, tu vai ganhar aqui a premiação. E para participar é bem fácil, tu só precisa se registrar na KTO e dar aqui o aceito aqui nessa caixinha que tu já tá participando, odd de 1,30, pelo menos R$5 apostados, e toda aposta que tu ganhar, a odd vai ser computada nesse ranking. Mas lembra que tu só pode jogar se tu tiver mais de 18 anos e joga com responsabilidade, tá bom? Bora seguir com o vídeo. Alain contra o Barrios, são jogadores com características parecidas, são ali um terceiro homem de meio campo com bastante intensidade, que fazem bem o vai e vem, porém, em relação à intensidade, o Barrios, por ser muito mais jovem, entrega muito mais intensidade que o Alain. O Alain, em contrapartida, vai ter mais experiência, qualidade técnica eu acho que se equivalem, mas por essa questão do Barrios ter mais intensidade e tá no momento melhor, o Alain até agora há pouco era a reserva do Botafogo, então não tem como não votar no Barrios aqui, 6-4 aqui pro espanhol. Savarino contra Griezmann. E esse aqui é um duelo muito interessante. O Savarino tá jogando muita bola, tá vivendo o auge da sua carreira, tá com 28 anos, tá inteiro, tá maduro, tá jogando muito bem. E o Griezmann é um jogador lendário, multicampeão com a seleção francesa, um ídolo do Atlético de Madrid, jogadoraço, já foi top 3 de bola de ouro, mas é um fato que ele não tá no melhor momento da sua carreira, ele tá numa curva descendente, ele já tá ali com seus 33, 34 anos e fisicamente não consegue entregar mais aquilo que ele entregava. Óbvio que tecnicamente ele ainda é um jogador absurdo e ele é melhor tecnicamente do que o Savarino, por exemplo, mas por essa questão da idade e o Savarino ter mais intensidade, o duelo acaba ficando um pouco mais equilibrado, mas ainda assim eu vou com o francês 6-4, tá? Diferença mínima. Se fosse essa disputa aqui há 2 anos atrás, seria papo de 8-2 pro Griezmann, mas hoje eu vejo um pouco mais equilíbrio, 6-4 aqui pro craque francês. Arthur contra o Giuliano Simeone, o filho do homem, que eu não tenho medo nenhum de falar, que é um jogador muito superestimado, tá? Ele não joga nada, ele só tem intensidade, vontade e força, tá? E ele só tá jogando, e ele é titular no Atlético de Madrid, porque ele é filho do treinador, cara. Se não fosse isso, ele não seria nem jogador profissional, talvez, porque pra mim ele é muito limitado, é um cara que faz muito poucos gols, não é habilidoso, sabe, não consigo entender por que ele é titular do Atlético de Madrid, não tem nenhum motivo que explique isso, a não ser ele ser filho do Simeone, o treinador, e eu vou no Arthur aqui sem medo, o Arthur que também não acho um grande jogador, mas eu vejo mais virtudes técnicas no Arthur, eu vou votar nele aqui, 7-3 pro brasileiro. Igor Jesus contra Julián Álvares, e pesquisando números sobre os dois jogadores, eu me deparei com um fato curioso, cara, eu não tinha noção disso. O Igor Jesus é mais novo que o Julián Álvares. E é estranho pensar isso, né? Porque quando a gente tem a imagem do Julián Álvares na cabeça, a gente vê ele muito como um jovem ainda, um cara que é uma promessa, que tá recém surgindo, mas ele já tem 25 anos, cara. E o Igor Jesus tem 24, ele é um ano mais novo que o Julián Álvares. Mas falando aqui de futebol, vai ser difícil também não votar aqui no argentino, porque tecnicamente ele é mais jogador, tem mais recurso, fisicamente ele tem mais mobilidade, mais velocidade, consegue jogar em mais funções do ataque. Num pacote completo ele é mais jogador que o Igor Jesus em todos os aspectos. E olha que o Igor Jesus é bom jogador, talvez não, né? Com certeza no jogo aéreo o Igor Jesus entrega mais do que o Julián Álvares, mas de resto o Julián Álvares aqui leva vantagem. Eu vou votar nele aqui, 7-3 para o argentino. Agora aqui os treinadores, Renato Paiva contra Diego Simeone. E aqui para mim não tem nem discussão, é Diego Simeone com muita facilidade. E aí tu vai me perguntar, ué, mas o Simeone tomou de 4 do PSG enquanto o Renato Paiva ganhou o jogo. Como é que o Simeone é melhor? Sim, ele é melhor, cara, porque a gente não pode analisar um treinador por um jogo, tá? Por mais que tenha sido um jogo mágico, o Botafogo conseguiu ganhar do PSG, a gente tem que pensar com racionalidade e não deixar a euforia e a emoção do momento nos subir a cabeça, tá? O Simeone, para vocês terem uma noção, ele tá disputando uma liga há mais de 10 anos, onde ele disputa com Real Madrid e Barcelona. Real Madrid que ele disputou contra Cristiano Ronaldo, Bale, Benzema, Toni Kroos, Modric. Ele jogou essa liga contra o Barcelona do Messi, do Suárez, do Neymar, do Iniesta, do Xavi, do Yamal, do Rafinha. E ele conseguiu ser campeão dessa liga 2 vezes, cara. Vocês sabem o tamanho desse feito? É algo absurdo, sem contar que ele chegou em 2 finais de Liga dos Campeões também. É um treinador que, por mais que eu não goste de assistir os jogos do time dele, que é um time que acaba sendo muito pragmático, não tem um futebol vistoso, é um cara que entrega resultado, é um cara que manja muito de tática e é competente naquilo que ele se propõe. Não tem como não votar no Simeone. 8-2
2 aqui para o treinador argentino. E a gente fecha o mano a mano da seguinte forma: ficou aqui no placar convencional 7-5 para o Atlético de Madrid, e na soma geral aqui dos elencos ficou bem equilibrado, olha só, 61-59 para o time espanhol. Então esse foi o vídeo. Se tu gostou, se inscreve no canal, comenta o que tu achou, dá o like no vídeo e tamo junto, até a próxima, valeu!